igreja trabalhado, o pastor tem pedido. E lendo esse capítulo, um versículo me chamou a atenção, que se encontra ali no versículo 10, que fala assim: naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. Aleluia. Fale assim para o seu irmão que está ao seu lado: há salvação para você. Aleluia. Há salvação para você. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra aqui fala do Espírito. Este Espírito que está sobre o Senhor. E na palavra em Marcos, capítulo 1, fala que o profeta João Batista prepara o caminho. Preste bem atenção. Ele prepara o caminho. E a palavra diz que Jesus vai ao encontro do profeta. E ali o Senhor, ao mergulhar, ao ser batizado nas águas, ao sair, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus repousa sobre ele. Aleluias. Ao sair da água, o Espírito do Senhor repousa sobre ele. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor ele anuncia ali a sua morte, que ele há de morrer, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar, ele diz aos seus discípulos para que eles viessem se alegrar, porque era necessário que ele fosse a estar ao lado do Pai. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, estaria sobre mim e sobre ti. Aleluia. Era necessário que Espírito, este Espírito que Isaías está anunciando. Então logo vemos que este Espírito de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, está na vida daqueles que creem. Está na minha e na tua vida. Então você olha para você mesmo e você glorifica a Deus, porque em você habita. Deus abençoe. Habita este Espírito. E louvado seja o nome do Senhor. Então, alegre-se e diga: eu sou importante. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você tem valor. Amém. Porque este Espírito me foi dado. Entenda, esse Espírito que veio sobre o Senhor, ele habita em mim. Amém. E habita em você. Glória a Deus. E ao Senhor ministrar no meu coração, ele me deu duas passagens, a qual nós vamos falar sobre a inteligência e sobre o conselho. Aleluia. Que isso é uma característica da sabedoria. Mas preste bem atenção, nós ouvimos várias pregações, já foram falar de todas essas características. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A sabedoria, guarde bem isso. A sabedoria, ela guarda a tua vida. Aleluia. A sabedoria, ela te protege. Amém. A palavra de Provérbios diz que o dinheiro e a sabedoria traz proteção ao homem. Isso não é uma mentira. Mas ele diz que somente a sabedoria guarda as nossas vidas. Amém. Guarde bem isso. A sabedoria é para guardar a sua vida e te proteger. E o Senhor me levou a duas passagens. Nós vamos falar hoje de Jacó e nós vamos falar de Moisés. Rapidamente de Moisés, mas nós vamos falar essas
Jacó, que se encontra em Gênesis. Depois vocês anotem. Eu vou ministrar, então eu vou falar do capítulo 30, porque é o que o Senhor me deu, mas eu vou ministrar assim, né? Conforme o Espírito Santo vai ministrando para vocês a igreja. A palavra de Deus fala que Isaac ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E a palavra de Deus fala que Jacó, em algum momento, ele queria a bênção do que o pai tinha preparado para Esaú, para a vida dele. E nós sabemos que em algum momento ali Jacó, ele rouba essa bênção que, presta atenção, que Isaac queria abençoar. Então Jacó, naquele momento, nós sabemos, todos acreditam que sabem dessa passagem, que ele engana, ele se passa pelo irmão para receber esta bênção. Amém? Ao receber esta bênção, o irmão descobre, e o irmão fica furioso, e ele tenta questionar Isaac se Isaac poderia abençoá-lo de alguma forma, e Isaac ele não volta atrás, ele abençoa Jacó. E a palavra de Deus diz que por esse motivo de perseguição, Jacó teve que ir embora. A mãe e o pai chama Jacó e fala: filho, se despede dele, você vai para casa lá do seu tio Labão. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que Jacó o abençoa novamente. Ele dá a bênção novamente, mas ele diz algo para Jacó. Ele diz assim para Jacó: Jacó, vai, procura o teu tio Labão e se case com mulheres, com as filhas dele, com uma das filhas dele. Eu achei interessante o conselho do pai, que ele falou: não te case com nenhuma cananita. É isso, cananita. E interessante que quem já havia se casado com 2 cananitas era Esaú. Quando Esaú sabe disso, ele vai lá e casa com a terceira, que é da filha de Ismael. Eu não sei se vocês estão entendendo. A primeira bênção, quando Isaac ele abençoa, ele não sabia. Mas quando ele se despede daquele filho, ele está convicto da bênção que ele derrama sobre aquele filho. E ele diz essa alerta bem assim, para que ele não casasse com nenhuma dessas filhas. Então ele estava entristecido com o que Esaú tinha feito. Não era da aprovação dele. E a palavra diz que Jacó, ele prossegue. E a palavra diz que quando ele chega em Betel, ali ele descansa sobre uma pedra. Vocês vão discernir tudo. Quando ele descansa, ele tem um sonho. E nesse sonho, Deus fala para ele que a bênção, presta atenção, que a bênção de Deus, a bênção que estava sobre o seu avô Abraão, estava sobre ele. Aleluia. Agora, Deus revela que é a vontade dele. Isaac, era a vontade de Isaac abençoar Esaú, mas era da vontade de Deus abençoar Jacó. E ele diz para Jacó em sonhos: a bênção de Deus está sobre você e vai prosseguir, vai te seguir. E abençoado tu serás, Jacó, e a tua descendência. Aleluia. Tu serás abençoado, tu serás prosperado.
Preste atenção, Jacó prossegue. E a gente sabe, eu não vou entrar nesse detalhe, que Jacó, ele casa, ele obedece o seu pai. Preste atenção que Deus quer falar contigo nesta noite. Ele é um filho obediente. Aleluia. E ele casa, nós sabemos que ele faz 2 casamentos. E aonde que você quer chegar? Nessa parte. Sabemos que Jacó trabalha arduamente. E tudo que Jacó faz, preste atenção, prospera. Aleluia. Prospera. Glória a Deus. Só que essa riqueza não era dele, mas a promessa era para ele. Mas ele estava enriquecendo, ele já tinha condições, Labão tinha, mas ele enriquecia cada vez mais o seu sogro. Chegou um momento que ele fala assim: Labão, me deixa partir. Eu preciso, eu tenho a minha família, eu preciso ter minhas próprias riquezas. Jacó sabia da promessa de Deus para a vida dele. E Labão faz assim, ó. Você fica. Ele queria partir, mas você fica. Então eles meio que, presta atenção, meio que não é negociável. Presta atenção na inteligência, irmãos. Então, tudo bem. Só que eu queria ter um salário, pastor. Então Jacó, ele diz assim: Labão, quando eu estiver ali cuidando do rebanho, deixa eu tirar ali as ovelhas, né, os bodes, deixa eu recolher ali as cabras, deixa eu tirar todas aquelas ali salpicadas, as malhadas, aliscadas, até as pretas. Deixa para mim, me tem como salário. Aí Labão, tudo bem. Só que Labão, ele quis ser esperto. Ninguém pode impedir o operar de Deus na vida daquele que não. Aleluia. Isso é sério, pessoal. E aí Labão, ele vai lá e tira todas o rebanho malhadinho, só picadinho, e dá para quem? Para o seu filho cuidar. Deus viu. Deus viu. Então, Jacó, aí é onde eu vou entrar a inteligência. Preste bem atenção. Jacó, ele precisa mudar essa circunstância. Ele tem a aprovação do Senhor. Ele vai lá, pega galho verde, de amendoeira, tem mais 2 galhos que eu não me lembro o nome, eu anotei, mas vamos prosseguir. Ele pega aqueles galhos, descasca aqueles galhos. Aqueles galhos se tornam listrados. Ele pega aqueles galhos, amarra em frente um bebedouro. E a palavra de Deus fala que naquele momento do acasalamento das mais fortes, ele pega e coloca diante para beber água, vem? E elas ficam olhando para aqueles galhos verdes listrados. Presta atenção. De onde que Jacó tirou isso? E a palavra diz que ao nascer, elas nasceram listradas, salpicadas, malhadas. Aleluia. Agora diga para mim, que inteligência é essa? Isso não é ciência. Você não prova. Cadê a Paulinha? Se a Paulinha ficar olhando para uma criança só loira, tu fica essa loira? Isso cientificamente isso não comprova. Vai apanhar. Isso não existe. É loucura. É, Deus. Porque isso seria a inteligência humana. Mas essa palavra que nós estamos trazendo hoje é uma inteligência espiritual. Amém. Glória a É do Deus. Espírito. Vem de Deus. Amém. E aquilo, olha só, ele move o Espírito
Aleluia. E a palavra de Deus fala que Jacó enriqueceu, foi próspero. Isso não veio de inteligência, entendam. Não é de inteligência. Presta atenção, é uma inteligência do Espírito Santo na vida daquele homem. Porque Deus falou que Ele estaria com ele todos os dias. Então repousa sobre Jacó. E olha que Jacó passou por um processo para conhecer a Deus. Mas a promessa, a bênção, estava sobre Jacó. Amém. E isso ninguém muda. O Espírito Santo falou: filha, preste atenção. A inteligência espiritual na vida de um homem torna próspero. Amém. Pode ter certeza disso. Isso foi ministrado pelo Espírito Santo no meu coração. Aleluia. Toda a inteligência espiritual que vem de Deus, não é tua, de Deus, te tornará próspero. Amém. Tem a aprovação de Deus, tem a bênção de Deus, então se cumpre. Não é pelos teus esforços, não é pelo que tu pode apresentar, Glória a Deus. mas sim por aquele que diz: estarei contigo. Glória a Deus. Os dias, Aleluia. e não volto atrás com aquilo que eu prometo. Eu abençoei Jacó. Aleluia. Eu abençoei. Isaac queria tinha outros pensamentos, mas Deus tinha outro para Jacó. Glória a Deus. Irmãos, quem escolhe é Deus. Amém. Guarde isso, olha, entenda o que o Senhor quer dizer na minha e na tua vida. Não trata de você querer, mas trata do Senhor querer na tua vida. Glória a Deus. É Deus, tudo tem a ver com Deus. E se Deus fala: eu estarei contigo, filha, todos os dias, por onde tu andar, tu serás próspera. Vem a inteligência do Espírito de Deus Glória a na Deus. minha vida e me capacita. Amém. Eu creio. Para vocês entenderem melhor, você pode chegar e vender, vou dar um exemplo, tá? Você pode vender coxinha. Você tem a graça, a promessa de Deus sobre a sua vida. A outra pessoa pode dizer, falou assim: bom, dá dinheiro, prospera, e querer fazer a mesma coisa. E ele vai perceber que não vai ser do mesmo jeito que o outro. Preste atenção. Não é inteligência humana, porque receita a gente copia e faz. Mas é o que Deus tem para cada um de nossas vidas. Aleluia. O que Ele tem para mim não é a mesma coisa que Ele tem para você. É verdade. Então queira viver aquilo que Deus tem para você. Amém. Porque a porção que Ele tem para outro é para Ele. Aleluia. E se cumpre. Porque se Deus tiver que te dar a estratégia em sonho, Ele te dá. Glória a Deus. Mas entenda, não será a tua vontade e do teu jeito. E Isaac teve que entender isso. Aleluia. Ele teve. Eu não vou dizer que Isaac tinha um amorzinho a mais pelo filho, porque nós que somos pais, isso não existe. Mas ele queria de um jeito, mas Deus tinha outro. Preste atenção, irmãos. O que o Senhor Ele está ministrando, o Espírito Santo, Ele habita em mim e habita em você. E esta inteligência espiritual que te leva à prosperidade, a viver as promessas, as bênçãos de Deus, é da vontade do Senhor para a sua vida. Você tome posse, porque o Senhor disse que era necessário que Ele fosse, para que o Espírito de Deus repousasse sobre nós. Aleluia. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que o Senhor
quer despertar na minha e na tua vida nesta noite. Há uma inteligência em ti. Aleluia. Mas não é tua. Amém. Não é do teu jeito. Não é com os teus cálculos. Não é com a maneira como você acha que tem que fazer. É o impossível mesmo. Aleluia. E o Senhor me levou a Moisés. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga-se conselho sábio. Aleluia. Para ser sábio tem que vir de Deus. E como você identifica que o conselho é sábio? Quando ele protege a tua vida. Amém. E te guarda. Quando um conselho vem para ti e você percebe que este conselho te livrou de uma queda. Aleluia. Te livrou de te apressar para fazer o mal. Agora preste atenção que agora é o inverso. Deus agora usa o natural. Ó, o natural. Como assim? Depois vocês também abram lá, que está em Êxodo 18. Anotem para ler em casa, hein? Leiam com calma. Fala sobre o sogro de Moisés, Jetro. Ó, a palavra de Deus fala que naquele momento Jetro pega a sua filha, a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos e vai visitar. E aí Moisés vai de encontro. Chegando ali, eles começam a conversar. E o sogro pergunta como é que estão as coisas. Aí Moisés fala tudo de bom. Tudo que Deus fez de maravilha. É uma conversa boa. E vai, maravilha. E vai. No dia seguinte, Gerson observa. E vê que Moisés estava tarefado. Já estava exaustido, ele já estava aqui cansado de tantas preocupações. A palavra de Deus fala que havia uma multidão, um povo que ficava aguardando Moisés para que Moisés o instruísse. E já percebeu que era desde manhã, irmã, até a tarde. Então já chega, chama Moisés. Presta atenção. E ele fala assim para Moisés: Moisés, me ouça e me escute, porque isso não está bom. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar o conselho que ele deu a Moisés. E Moisés, ele parou para ouvir o sogro. E o sogro diz para ele assim: faz assim, Moisés, divide tarefas. Levanta líderes, homem, para te ajudar. Aleluia. Faça grupos, 1.000, 100, 10, 50, 10. Faça assim, divide essas tarefas. Deixa para eles as coisas mais simples do dia a dia. As mais delicadas, aí vem para você. Porque você não vai aguentar e você está judiando muito do povo. Moisés ouve o conselho do sogro. Ele ouve este conselho. Presta bem atenção. Agora eu pergunto para vocês: Moisés não era um homem espiritual? Moisés não era ele que falava face a face com Deus? Deus não estava vendo aquela situação de Moisés? Deus não poderia chegar para Moisés e falar o que Jetro falou? Moisés, Deus falava assim com Moisés e dizer para Moisés: Moisés, meu filho, ó, divide, faça assim, faça assim. Não poderia? Mas diga assim: Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Da forma natural. Ele usou o sogro. Ele usou o sogro para falar com ele. Por isso que a palavra de Deus fala que foi um conselho sábio. Se foi sábio, teve a presença do Espírito Santo. Aleluia. Agora eu pergunto: este conselho
conselho sábio. E olha que interessante, e isso eu vou ler porque o Espírito Santo falou dessa forma para mim, eu anotei, e eu achei interessante, eu vou passar da mesma forma assim. A sabedoria do Senhor pode se tornar loucura para confundir o teu adversário. Amém. E aí eu vou usar uma boca. Amém? Amém. A sabedoria do Senhor pode tornar loucura para confundir o teu adversário. Mas não entendeu? Foi nada o que Jacó estava fazendo. Veio de Deus. Mas, olha só, quando é simples, quando ele usa as coisas simples, é para os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Ele usou as coisas mais simples, pastor, para falar com o seu escolhido Moisés. Amém. Porque quem é espiritual discerne Espírito. o Espírito. Presta atenção. Muitas vezes podemos estar esperando que o Senhor venha mover de uma forma sobrenatural. É verdade. Ou falar conosco por uma brisa, ou falar por barulhos. Mas presta atenção, eu estou falando isso aqui no que o Espírito Santo falou para eu ministrar para você para a igreja. Deus, muitas vezes, ou eu vou ser mais ousado, todas as vezes, o Senhor coloca alguém do teu lado para te aconselhar. Amém. Glória a Deus. Na maior simplicidade. Você só precisa discernir. Como Moisés, um homem de Deus que falava face a face, ele podia falar: Deus fala comigo face a face. Mas ele reconheceu que o Espírito Santo do conselho estava sobre aquele homem. E ele teve a sua vida guardada. Preste atenção. Porque o Senhor usa, está colocando pessoas do seu lado para te dar conselho. Aleluia. Só que muitas vezes, Moisés não foi o problema do Moisés, mas muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes, na maior simplicidade, você não está entendendo como você vai resolver alguma circunstância e o Senhor já te usou alguém numa simplicidade, ou está usando para falar assim: muda a estratégia. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou diminuir. Diminua. Amém. Mas o inimigo não é o inimigo. Isso é sabedoria. Isso é estratégia. Mas nós vamos ter que mudar por causa deles. Ele confunde. Aleluia. Mas talvez aquele período, esse momento é necessário. Glória a para Deus. que o seu nome esteja guardado. Amém. Para que a tua reputação, a reputação da igreja, a reputação da casa do Senhor, do servo do Senhor esteja guardado. Se tiver que mudar as atitudes, vamos mudar. O Senhor, Ele vem e nos dá sabedoria. E o Senhor, Ele move como Ele quer. Amém. Mas fique atentos. Deus sempre vai colocar alguém do teu lado. Presta atenção. Quando Moisés encontrou Jetro ali, ele só falou das coisas boas. É como se nós encontrássemos alguém de fora. Como vai bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Mas aquela pessoa que está contigo está vendo os teus problemas. Quando Jetro ficou ali, ele conheceu, olhou, mas tudo bem, Deus fez, mas tem problema aí. Então vamos resolver. Prestem atenção. Os conselhos, não estou dizendo que Deus não usa de fora, não estou dizendo isso. Mas os conselhos daqueles que só ouvem que está tudo bem, irmãos, você tem que ouvir aqueles que estão contigo do teu lado. Amém. Pega junto contigo. Glória a Deus. São os teus companheiros. Ouça e discirna a voz do Espírito Santo.
nome, é pelo que eu faço, é por amor a mim, vem de Deus. Aleluia. Vem de Deus. O sogro não tinha razão alguma de querer perseguir Moisés. Ele o amava, ele o queria bem, irmãos. Era o esposo da filha dele. Muitas vezes nós achamos que o Senhor não está falando conosco, anda de uma direção e outra, mas o Senhor já falou. O Senhor está falando, mas como? Na simplicidade. Glória a Deus. Num conselho cheio de sabedoria, às vezes só de uma frase. Presta atenção. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor fala que estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai te deixar em aflição. Ele conhece o nosso limite. Ele conhece a nossa força. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Você acha que Ele silencia e te ignora? Não. Você só precisa se despertar um pouquinho para ouvir o que o Espírito, esse Espírito, está dizendo a você. Aleluia. Discina a voz do Espírito Santo na sua vida. Amém. Ele é cheio de sabedoria, inteligência, conselho. Ele, o próprio Espírito fala, eu sou o teu conselho. Aleluia. E muitas vezes achamos, mais uma vez, você está vendo o que está falando? Ele não está falando, não estou ouvindo, ele não está falando, não, ele está falando, ele usou a serva, ele usou a pessoa, ele está te usando, ele está falando contigo. Eu sou o conselheiro, eu estou falando. Glória a Deus. Contigo. Glória a Deus. Eu estou mostrando, eu estou te dando dicas, instruções, não é do homem, porque já fala isso, consulte a Deus. Eu estou te aconselhando, mas consulte a Deus. Mas Moisés era um homem cheio do Espírito Santo e ele sabia que aquele conselho veio do Senhor para a vida dele. Aleluia. E as coisas fluíram. Aleluia. Esta foi a mensagem que o Senhor ministrou ardente no meu coração. Quando tu tem a bênção de Deus, quando você tem a aprovação do Senhor, o Senhor, o Espírito de Deus que habita em você, Ele vai te conduzir em prosperidade. Vida de Jacó. Guarde isso. Não seja tuas mãos a querer abençoar, mas reconheça aquele que Deus já preparou para abençoar. Amém. O Espírito Santo, Ele está ministrando. Guarde isso, irmãos. Não é quem você quer, é quem Deus escolheu. Porque aquele que tem a graça, aquele que tem a cobertura, aquele que tem a aprovação de Deus, você vai ver a cada dia prosperando. Amém. Prosperando naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Preste atenção, muitas vezes começa pequeno. Porque quem dá crescimento, irmãos, é Deus. Amém. É Deus. Então, esta foi a palavra hoje. E eu creio que os irmãos tenham compreendido, discernido o que o Espírito Santo nos aconselhou nesta noite. Nós temos o valor. Isaías está falando do Senhor Jesus. Alegre-se, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Este Espírito repousa em mim. Aleluia. E todas as vezes que você precisar,
o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria. Aleluia. Ele vai te aconselhar. Eu creio. Ele vai te instruir. Porque ele habita em você. Aleluia.